Fala galera, eu sou o Glauber Queiroz e hoje no Bastidores que Arrebentam, elas no comando, com a Tatiana Moura do grupo Fix Online. Curta aí, galera! Fala galera, hoje uma presença ilustre aqui no canal, minha amiga de, muito tempo, Tatiana Moura. Olá pessoal, 20 anos de amizade, vamos esconder a idade, né, por favor. Primeiro assim, te agradecer, super feliz por você abrir as portas da sua empresa aqui, pra gente bater um papo. E a ideia é a gente contar um pouquinho da nossa amizade lá atrás, de como você começou e como é possível sair do zero e chegar onde você chegou. Muito trabalho, dedicação, apoio, boas energias dos amigos, como é o seu caso aqui. Pô, tamo junto. Obrigado. É isso. Valeu. Bora lá contar um pouquinho da gente. Bora. Tati, vamos lá. A gente se conhece aí há 22 anos. Por aí, exatamente. Tempos de colegial, ITB, eu fazia processamento de dados, você fazia eletrônica. E a gente estudou ali uns 3 anos juntos. Nos formamos em 2000. Você fez a famosa viagem para Porto Seguro? Não fiz. Porque eu entrei, na verdade, em 97, eu tinha um ano e acabei formando com uma galera nova, tanto é que tem o Rogério e tal. A gente até conversou anteriormente aqui nos bastidores que eu trabalhei com manutenção de celular. Não imaginava isso. Eu acabei tomando um caminho aí de processamento de dados, desenvolvimento de sistemas. Acabei trabalhando por 15 anos numa empresa onde eu cuidava da diretoria de desenvolvimento de sistema de um produto voltado para tecnologia de trânsito. Tá. E trabalhar com celular foi totalmente acidental, né? Que louco. Nunca imaginei que ia trabalhar com celular. Eu acabei caindo nisso por puro acidente. Meu marido, ele estava desempregado. A gente estava com uma filha pequena, minha filha tinha acho que 6 meses. E aí o meu celular quebrou, a gente arrumou, pagamos lá na época R$750. Passou 3 meses, quebrou de novo. E ele voltou no mesmo lugar para arrumar. E os caras queriam cobrar muito mais caro. E assim, ele estava desempregado, eu estava segurando as contas de casa. A gente falou, não tem dinheiro para arrumar esse celular. Arruma você mesmo. Vamos trazer uma tela da China e você tenta fazer em casa. Quando a tela chegou, a gente viu que era muito mais complexo do que realmente a gente imaginava, né? Tá. Então ele começou a pesquisar na internet e nisso apareceram uns cursos ali. E como ele estava parado, eu falei, parcela esse curso aí em 12 vezes no cartão e bora aprender, vamos ver, você vai aprender, de repente começa a arrumar o celular de um amigo, do outro, isso era maio de 2017. Nesse mesmo mês a gente comprou uma bancada, coloquei na lavanderia de casa, começamos a atender os vizinhos, os amigos, o pessoal do meu trabalho. Aí em dezembro de 2017 a gente descobriu aí que tinha uma tecnologia de trocar vidro que só os chineses ali da 25 de março tinham, que era uma máquina que congelava a tela e tirava o vidro e você conseguia manter a tela original. E eu falei, cara, e é isso aí, não vejo ninguém na internet fazendo, não vejo ninguém divulgando, eu acho que é esse o caminho. Só que, gente, não tinha grana, o único bem que a gente tinha era o carro. Nessa época eu estava grávida de uns 9 meses já, da segunda filha. A gente vendeu o carro numa quinta-feira, compramos a máquina na sexta-feira, era uma máquina que valia uns 15, 20 mil reais na época. Ou seja, a gente apostou tudo que a gente tinha. E eu não tinha uma loja, eu ainda estava dentro de casa. Tá. Nessa mesma sexta-feira que eu vendi o carro, fui pro hospital para ter a bebê. Fomos de Uber pro hospital para ganhar a bebê. Que loucura. Fiquei sozinha no hospital, porque o Felipe já tinha serviços para fazer. Então eu fiquei lá, não tinha gente para me acompanhar. Eu falei, faz suas coisas, eu me viro aqui. Já era o terceiro filho, já estava com experiência, né? E aí, então, em março de 2018, a gente abriu a nossa primeira loja. Tá. Uma semana antes de eu voltar a trabalhar, porque eu estava só de licença maternidade até então. E aí eu falei, o dia que eu fizer lá na loja de salário, o que é que eu tiro na empresa em que eu trabalho há 15 anos, né, como era diretora lá, no dia que eu fizer eu saio. E 4 meses depois da abertura da loja, eu já estava tirando o que eu tirava de salário como diretora. Falei, bom, então não faz mais sentido eu continuar trabalhando com os outros, né? Vou cuidar do que é meu. E era uma lojinha de 30 metros aqui em Perdizes, né? E o legal disso, eu acho que o que fez a gente crescer, porque veja, a gente abriu a loja em 2018, né? Um ano depois, exatamente um ano depois que eu abri a loja, eu já tinha mudado de ponto, já tinha ido para um ponto maior e foi quando começou a pandemia. Então você imagina uma empresa que tinha um ano de existência, eu falei, acabou, ferrou, fecha as portas, já era, vou falir. Só que o tal do online foi o que
salvou, porque muita gente estava acostumada com um cliente que passava na porta para fazer um orçamento, para arrumar o celular. Ninguém divulgava na internet, pouquíssimas empresas. E eu estava ali sempre em primeiro lugar. Então, enquanto as empresas estavam correndo para fazer um Instagram, Você já estava lá. fazer um site, eu já estava lá. Para mim nada mudou, pelo contrário, mudou que eu tive que contratar. A gente cresceu 3 vezes mais no meio da pandemia porque não tinha concorrência. A gente sempre usou muito o marketing online, a empresa se chama Fix Online porque a pegada era essa, né? Arrumar de forma online, então a gente sempre teve delivery desde o começo, sempre teve essa pegada de o cliente não ter que sair de casa. Então foi aí que a gente mudou novamente de prédio, porque ficou pequena a operação lá no espaço de 100 metros. E viemos pra cá, pra esse prédio. Você já tinha um espaço de 100 metros. Eu já tinha um espaço de 100, que na pandemia ficou pequeno. E hoje você está nesse espaço aqui, que é fantástico. Tem quanto? 700 metros. E aqui eu comecei a trazer outras coisas, né? Falei, tenho um prédio agora, eu tenho que ocupar os espaços. Então a gente tá fazendo loja de acessórios, depois vocês podem mostrar aí pro pessoal. Escola de cursos. Vai ter curso. Para ensinar. E eu já tenho um curso online também de gestão, para repassar para as assistências esse conhecimento. Como é que eu consegui em 4 anos sair de 30 metros para 700 metros? A gente teve aí o ano passado um faturamento de quase 7 milhões. Então, tentar passar para esse pessoal como é que foi, como é que eu consegui organizar tudo isso. Juntando gestão, suor, acreditar, trabalho muito. É que a galera às vezes olha e fala assim, pô, olha, hoje ela tá num prédio 700 metros, é fácil, mas se teve uma coragem lá no começo de você acreditar, vender um carro que é... Deixar um emprego. Deixar o emprego, porque muita gente não faz isso. Eu tava muito confortável. Porque você tem um bom salário, você fala, não vou, tenho talvez assistência médica, tem algumas coisas que você fala, não vou trocar isso pra mim. Eu conheço várias pessoas assim, não vou arriscar. E você, como uma boa sagitariana... Eu olho pra trás, assim, eu fico pensando, né? Será que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito? E ainda bem que eu fiz, né? Ainda bem que eu não parei pra pensar no e se der errado, porque eu ganhava 18 mil reais na época, é um salário extremamente considerável. Sim. Quantas pessoas no país hoje ganham isso? Sim. Tinha um cargo de diretora, era respeitada, enfim. Então, realmente foi um ato de muita coragem, mas o empreender sempre teve no meu sangue, né? A minha família sempre teve comércio, eu sempre gostei de atendimento ao cliente, sempre foi muito prazeroso para mim fazer isso. Essa relação, né? Então, hoje eu me encontrei. Meu negócio não é ser dona de uma loja de manutenção do celular, não, meu negócio é empreender. Qualquer negócio que aparecer pra mim, que eu sinta essa coisa de, nossa, vai ser legal, vou ter um desafio. Vai empreender, legal. E hoje a Fix, qual que são os serviços dela, assim? Hoje o foco é troca de vidro, né? Então, o que é a troca de vidro? Para qualquer celular. Samsung, iPhone e Apple Watch. E agora tablets e iPads também Samsung e Apple. Tá. A gente focou por enquanto. Dá para fazer em todos os modelos, é super tranquilo, mas um dos diferenciais que a gente teve foi justamente focar nesse serviço para aparelhos top de linha. Ser especialista no... Exatamente. E nichar é um negócio que hoje eu vejo que fez muita diferença no meu negócio. A gente escolheu um nicho. O nicho do nicho, porque a gente escolheu troca de vidro só de Samsung e Apple. Porque é uma clientela, assim, o cara que tem um iPhone 12, ele não quer ir na Santa Efigênia. Por mais que tenha gente muito boa lá, o cara tem uma insegurança. Então eles não tinham essa opção. Poxa, fora da Santa Efigênia, quando você pensa em arrumar celular, qual é o primeiro lugar que você pensa? Santa Efigênia. Então, dou garantia. Garantia, 30 garantia. Então a pessoa não tinha essa segurança de um lugar fora. E foi aí que a gente foi descobrindo esse mercado. Tanto é que a gente está num bairro totalmente residencial. Não é um bairro movimentado aqui, Sim. Não é um bairro comercial. Faz assistência também no celular ou não? Se o cara precisa trocar uma bateria, uma tampa, a gente tem a parte dos microscópios, a gente tem técnicos para reparar a placa, mas aí já é outro nicho. Não que eu não vá fazer. Está nos meus planos, mas a gente não realmente focado hoje em troca de vidro. Hoje no Brasil não tem quem faça mais vidro do que a gente. É mesmo? Hoje a gente faz, aí tem mês que faz 1.500 trocas de vidro. Que sensacional. Então, quantas pessoas hoje na equipe? 37, já tivemos com 40. É meio sazonal, né? Então, quando tem baixa de demanda, não faz sentido a gente manter a equipe. 2018 tinha o Felipe, que era ele fazia tudo, assim... A técnica de troca de vidro, ele chegou a fazer uns cursos, mas não evoluiu muito, então ele decidiu aprender sozinho e criar as técnicas dele. Por isso que a gente hoje também tem esse chamariz do curso, porque tem técnicas no curso que ele desenvolveu. Eu acho que cheguei a conhecer seu filho, eu lembro dele, pequenininho. Eu não vi ele lá embaixo, não reconheci. Estou grande, maior que você. Então depois eu vou ver. E hoje você tem mais 2 meninas? Mais 2 meninas, a Liz e a Eva, 6 e 4 anos. 6 e 4. E aí, a gente estava até conversando que você, de certa forma, é muito trabalho e acaba abdicando um pouco da vida
pessoal. A minha sorte é que assim, o Felipe ele é incrível enquanto pai, ele tá ali o tempo todo com elas e faz tudo, e é comida, banho, brincar, ele tem essa questão de família muito forte, coisa que eu não tenho, nunca tive essa relação familiar tão forte, ele tem esse elo familiar. Então ele se dedica muito mais, o que pra mim é muito bom, porque eu consigo me dedicar pro trabalho. Então a gente divide muito bem as atividades, legal. né? Ele obviamente trabalha pra caramba aqui, mas quando a gente tá em casa, eu infelizmente não consigo desligar ainda. Eu ainda sou muito assim, workaholic. Estou o tempo todo olhando, pensando. Minha cabeça pensa o tempo inteiro em uma forma de diferenciar o meu negócio. Eu acho até que isso acontece porque a empresa é muito nova, né? A gente vai fazer 5 anos esse ano aqui de 2022. Nossa, muito novo. É muito nova, então eu ainda, sabe, eu não sei se todo empreendedor tem isso, mas eu tenho aquela coisa assim, não posso falir, eu não posso quebrar, tem 37 funcionários, então eu não posso correr o risco de acontecer alguma coisa ruim com o meu negócio. Fica com toda a responsabilidade nas costas, Mas eu acho que vai passar. Eu acho que isso ainda passa um dia, tomara. Isso vai passar, eu acho que... E aí, de repente, você vai ter mais tempo com os filhos. Eu, como sou fotógrafo de casamento, normalmente a gente trabalha mais final de semana, eu também sou muito... Eu já sou apegadão ao Teodoro e ele a mim, assim, até um problema para gravar. Um dia anterior eu fiz um podcast e perguntaram essa relação. No meu caso, eu falei, hoje é difícil. Porque enquanto a galera tá final de semana saindo para passear com os filhos, eu tô indo trabalhar. E o duro é que aí a criança fica te fazendo chantagem emocional, papai, e aí é ruim sair de casa. Mas é isso, eu sei também que é pro um crescimento e eu tenho que trabalhar, não tem jeito, é o meu trabalho, né? Pessoas dependem de você e você acaba naquela, eu preciso fazer acontecer, eu preciso melhorar, eu preciso me reinventar. O mercado... Não dá, porque vem alguém... como você mesmo comentou, que você teve uma ideia que ninguém fazia, vai ter alguém que vai estar pensando também. Então, hoje a gente se tornou referência, então muita gente acaba copiando, você se torna uma referência literalmente. Então eu sempre vou ter gente que está se aproximando do que eu sou, então eu tenho que ter sempre criar algo novo. Vão copiar, vão, mas eu tenho que estar um passo à frente. Então eu ainda tenho essa preocupação excessiva de ter sempre um passo à frente. Eu percebi que as assistências, elas simplesmente abrem um negócio, tem lá uma portinha e fica esperando o cliente passar na frente. E isso não traz o rendimento que elas esperavam. Infelizmente, depois de alguns meses, elas têm que fechar, acabar com o sonho, voltar para o CLT, passar dificuldades financeiras. Eu recebo diariamente muitos relatos a respeito disso, histórias que me deixam realmente muito triste. E eu senti o brilho no olhar deles quando eu comecei a disponibilizar conteúdos gratuitos de gestão, explicando para eles alternativas para conseguir captar clientes, eu não precisar gastar tanto, formas de atender o cliente, porque eu vim do mundo do atendimento, então para mim eu tenho muitas estratégias de atendimento. E eu comecei a repassar isso e isso foi um curso, eu estou tendo feedbacks incríveis de gente falando, a Tati está mudando a minha vida. Então é muito forte, né, você ouvir isso de alguém, falar, a Tati está mudando a minha vida. Isso mexe muito comigo, eu fico muito feliz. E hoje eu já consigo fazer esse projeto, antes eu não conseguia. Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo, eu era muito envolvida na operação, muito centralizadora. E é o que a gente estava falando antes de começar, né? É difícil você descentralizar, porque a gente, como bom sagitariano, a gente é muito exigente, a gente quer que seja tudo muito perfeito. E nem sempre o time vai replicar. Não quer dizer que o time é ruim, mas do seu jeito só você vai fazer. Sim. Então você tem que aprender a lidar com essa frustração de algo não ficar incrível. Às vezes fica muito bom, mas não ficar incrível. Então, quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim e entender que o meu time ia dar conta, mas de um jeito bom, não de um jeito incrível, eu consegui crescer. Porque é melhor o feito do que o perfeito, Exatamente. Né? A gente sofre porque a gente quer o perfeito. E aí, assim, eu vi alguém comentando, é legal você começar e aí depois você corrige no meio do processo. Eu tive algumas ideias, assim, acho que nunca falei isso com ninguém. Eu vou abrir, eu sempre de ficar pensando e tal. Alguns anos atrás, tinha lá em Alphaville um cara que vendia cerveja, montou um espaço e entregava cerveja. Chamava Beer Nights. E eu falei, porra, que legal, seria legal montar algo tipo um delivery, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, só que eu não fui atrás de procurar um cara para desenvolver um aplicativo e tal. Isso é real, não é fake, eu não tô... E eu peguei o domínio, porque ele não tinha, então eu peguei o beernights.com.br, então eu falei, vou montar algo para se vender bebida... Delivery. Porra, depois agora de uns anos, o que montaram?
Então, assim, eu sou bom em ideias, agora eu falei, Vamos conversar, então? Mas assim, eu preciso... Cara. Então, assim, é difícil. Então, a gente não pode perder as oportunidades na nossa vida. É o que aconteceu com você, né? Eu e meu marido, a gente tem perfis muito diferentes. Ele é mais conservador e eu sou mais executora. Então, ele até às vezes brinca, fala assim, nossa, eu acho que se dependesse de mim, dele, ele tava na lavanderia até hoje. E eu, assim, quando ele fez o primeiro curso, eu já fiz imã de geladeira, distribuí pra todo mundo, comecei a divulgar pra todo mundo, comecei a trazer cliente. Ele falava, Tati, eu não sei nem desmontar o aparelho. Eu falei, não, você aprende aí, olha no YouTube. Vamos que vamos. E foi assim, tomando uma proporção. A gente, com 6 meses de empresa, eu contratei uma assessoria de imprensa. 6 meses de empresa. Uma loja de 30 metros. Eu gastei 15 mil reais. Eu não sei o que eu tava na cabeça. Enfim, eu sei que a gente saiu na Band, na Record, na Globo, no SBT, na Folha de São Paulo, no Exame, UOL, e um monte, porque era uma história bacana. O casal estava desempregado, o celular quebrou, isso virou um negócio, vendeu o carro. Então, assim, foi uma história que vendeu e isso trouxe muita credibilidade pra gente também, né? Porque a história de empreendedorismo. Mas acreditou. Mas eu acreditei, assim, cara, eu fiz foram 3 meses, 5 mil reais por mês, uma puta loucura que trouxe um baita retorno. Então, eu acho que a relação minha com o Felipe também é bacana isso, porque ele tem o perfil mais de segurar e eu de lá pra cima, então a gente consegue chegar no meio termo. Exatamente. Se fosse os dois doidão, já não... Ou os dois muito parados. Não tinha acontecido. Não tinha conseguido. E uma coisa que eu falo muito no meu curso também, né? O Felipe é a parte técnica e eu sou a parte de gestão. Se não tivesse os dois, cada um no seu quadrado, não teria dado certo. Então, como é que você vai arrumar celular e atender cliente ao mesmo tempo, sendo você uma pessoa só? Então, isso que deu certo. Porque enquanto ele estava na bancada, eu estava ali no WhatsApp. Eu acho que você precisa também mostrar para o seu parceiro o risco que você está tomando. Por exemplo, às vezes você quer fazer uma coisa, implantar alguma coisa na sua empresa que o cara não quer, de jeito nenhum. E mostra para ele o benefício e o que pode ser ruim nessa sua implantação. Olha, a gente pode conseguir isso e se der errado vai acontecer isso. Mede o risco e fala para ele, olha, esse risco aqui vale a pena. Não vale a pena a gente tentar correr esse risco para atingir tal número, tal coisa. Mostra números. Então, isso é uma coisa que eu uso bastante aqui com ele. Você tem que ter sonhos, mas são sonhos calculados. Sim, não dá para você arriscar tanto assim. Como eu no passado, eu acho que teve muito Deus também da gente ter dado certo. Eu acredito muito nisso. A gente trabalhou pra caramba também. Mas eu acredito muito em Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito abençoada. Minha vida tinha tudo pra ter desandado. Você conhece um pouquinho ali da minha adolescência. Minha vida tinha tudo pra ter dado errado. Mas Deus, nossa, me abençoou demais. Além de ser Deus, eu acho que a gente na nossa vida é o principal. Mas eu acredito muito no você correr atrás e eu acho que talvez vocês fizeram mais, talvez, loucuras na sua cabeça, porque talvez eram situações, momentos diferentes, talvez mais críticos, vamos dizer assim. Igual você falou, só tinha o carro, então, vendeu o carro, é loucura, mas hoje, de repente, você faz investimentos maiores do que o carro. Sim. Mas não se torna tanta loucura porque galgou coisas maiores. Então, acho que tem a ver de acordo com a situação que você estava. Então, você arriscou, que eu acho bom sagitariano é isso aí. E graças a Deus aí tem a mão de Deus. Sim. E a galera tem muito medo também, assim, eu vejo que tem gente que se prende muito, mas o meu carro, cara, é só um carro. Eu acho que o máximo que ia acontecer era eu perder dinheiro. E esse dinheiro que eu ia perder não ia me fazer morar embaixo da ponte, não ter onde morar e não ter o que comer. Então, beleza. Então, era um risco calculado. Então, eu falo muito sobre isso. O dinheiro que você vai perder se der errado, o que ele vai te causar? Não vai afetar a minha vida? Então se joga. Porque dinheiro a gente vai atrás. Dinheiro é só dinheiro. Caramba, que legal. E qual que é a projeção para 2022, de repente? Essa parte do curso é algo que, mesmo que você não tenha uma assistência, eu penso em abrir um negócio, então eu acho que é um primeiro passo antes de você investir. Eu vou alugar um ponto e abrir uma assistência. Não, primeiro estuda, entende o mercado, vê o que você precisa ter antes de abrir uma assistência. É sobre isso que eu falo no curso, o antes de você abrir. Porque depois que você abriu já está ali no perrengue, talvez seja um pouco tarde para recuperar, mas tenta esse antes, então o curso online. A gente finalizando a escola de cursos presenciais aqui também, eu quero começar até um projeto social de ter algumas vagas para pessoas de baixa renda, pessoas carentes, e às vezes você pega um jovem de 17, 18 anos, está ali meio perdido na vida, não tem uma profissão, eu quero ter algumas vagas gratuitas para ensinar ali, e começar a arrumar o celular do vizinho, enfim, conseguir ter uma experiência e quem sabe até contratá-lo
pode até virar um técnico meu. Inclusive, uma coisa bacana aqui da Fix é que nossos técnicos são muito novos. A gente pega pessoas de primeiro emprego, geralmente, de 18 anos, 21 anos. Meu time é super novinho, você vai ver lá embaixo, a galera é super novinha. Então, o projeto forte desse ano realmente é atender esses cursos, tanto o presencial de manutenção quanto o online de gestão. E mais clientes, pessoa jurídica. Eu quero atender mais empresas dessa meta. O meta para fazer o B2B, fazer o B2B crescer, que é um puta mercado também. Muito. Várias histórias legais aí, mas a gente vai ficar aqui uma tarde, depois a gente grava uma segunda vez. Mas deixa assim, as redes pra galera, onde acha a Fix, se quiser deixar endereço. Eu vou deixar embaixo na descrição também. Tá bom, a gente é muito ativo então nas redes sociais. Tem hoje então o Instagram @fixonline, o site também, fixonline.com.br. E esse projeto dos cursos é o Tati da Fix. Sério? Fix Online Tati da Fix. Então hoje o meu projeto é esse. E ele se chama Revolução 360, é um curso de gestão. Então se você quiser conhecer um pouquinho do meu curso também, Revolução Vou fazer 360. O curso dela, sério. Dá uma revolução aí. Eu vou fazer. Tati, só agradecer, porque assim, não é qualquer um que abre as portas da empresa. Eu acho que é muito íntimo, apesar de falar uma empresa, mas é uma coisa muito íntima. Não tem palavras, enfim, precisa acreditar também nessa ideia, que é um canal novo, tá começando, a gente gravou com pessoas bacanas que eu gosto, que também tem histórias bonitas, a gente tá para gravar com outras pessoas também legal. Então, assim, é muito prazeroso para mim, depois de tanto tempo, a gente se falar, fico super feliz, assim, pra gente conhecer um pouco disso, contar essa história bonita que as pessoas precisam acreditar em si e que é possível, é uma história real, eu acho que só que para isso você tem que ser real, você tem que trabalhar. Eu não acredito muito em, só Deus sempre está agindo em nossa vida. Não adianta a gente achar que só Deus vai prover. Ele vai sempre, na verdade. Deus é maravilhoso, mas a gente precisa trabalhar. Então, a história da Fix de você é legal por isso. Então, só agradecer, dar os parabéns para você e para o Felipe, que também é parte integrante do processo. Enfim, só gratidão demais mesmo por ter atendido a gente aqui. Eu que agradeço você, seu time aí também, o pessoal que veio acompanhar. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu adoro falar sobre essa história para motivar as pessoas, para fazer elas acreditarem nos seus sonhos. Não é só por dinheiro que isso aqui aconteceu. Se fosse por dinheiro, não teria acontecido. É pelo sonho de empreender e mudar a vida das pessoas. E é isso. Espero que tenha ajudado, contribuído aí para o seu canal também. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Obrigada, galera. gente. Valeu. Tchau.